Miro. A novela Pereira. Não acabou ainda, não? Ainda não, mas ela tem um prazo para se encerrar amanhã. E aí o Palmeiras ainda aguarda a resposta do jogador, né, do staff do Roberto Pereira, para saber se ele vai dar sim ou não para a equipe do Palmeiras. Lembrando que esse jogador ele está sem clube desde o encerramento do seu contrato com a Udinese da Itália no final de junho. Então o Verdão busca essa alternativa no mercado para substituir Dudu. Só que hoje o Alexandre Galo, diretor de futebol do Santos, revelou em entrevista ao nosso companheiro Lucas Herrero, daqui a pouco a gente vai colocar na íntegra essa entrevista do Lucas Herrero com o Alexandre Galo, e o Galo falou que um dos motivos que o Santos não conseguiu avançar nas negociações é que o Roberto Pereira ele mudou de grupo de empresário, e aí o atual grupo dele fez jogo duro, não quis colocá-lo no Santos, só que o grupo anterior abriu uma representação na FIFA, porque eles alegam que o Roberto Pereira não cumpriu com o contrato dele, então pode ter ali algum tipo de punição para o jogador, caso a FIFA entenda que mereça punição, se realmente houve algo de irregular. E a pena máxima são 3 anos de suspensão do futebol, caso a FIFA veja que realmente o Roberto Pereira ele descumpriu com as regras. Mas o Palmeiras está muito bem amparado em cima dessa situação. Continua conversando com o jogador, com o seu staff, para entender tudo certinho. Está muito bem amparado para não ser surpreendido. Então, amanhã será o dia D de Roberto Pereira no Palmeiras ou não. E hoje o Palmeiras se reapresentou na academia de futebol. O treino começou às 4 horas da tarde, já está na sua reta final. Verdão que tem 27 jogadores no elenco profissional e hoje apenas 20 estiveram em campo com o técnico Abel Ferreira, porque 3 estão no departamento médico, né? Dudu, Luiz Guilherme e Atuesta. 4 servindo as seleções, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Richard Rios e Piquerez. E o Palmeiras não pôde contar com muitos meninos do time sub-20 integrando a atividade de hoje, porque teve o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? A final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Flamengo depois de um empate por 0-0 no estádio do Volta Redonda. E aí, nos pênaltis, o Palmeiras perdeu por 3-2 com um detalhe para o lateral esquerdo Ian, que foi bater uma penalidade. Ele fez uma paradinha estilo Neymar 2010 e evidentemente, como é proibido no futebol há mais de uma década esse tipo de paradinha, o pênalti dele foi anulado e o Palmeiras perdeu uma cobrança porque o jogador simplesmente esqueceu qual é a regra do jogo. Que beleza, hein, cara? Que beleza, eu vi o lance, eu falei, putz, meu. Mas você sabe que eu gostava da paradinha, viu? Eu achava interessante. Agora, eu gostava como espectador de futebol, como jornalista achava, sei lá, uma coisa diferente e tal. Mas pros goleiros, realmente é uma complicação muito grande, né? Porque você, de fato, engana. É uma baita de uma sacanagem. É uma baita de uma sacanagem pro goleiro tá lá e ter uma paradinha, enfim. É uma coisa que acontece fora do lance de jogo e prejudica muito. Mas era interessante. Pô, lembra do Neymar fazendo isso aí, cara? Era genial, era muito engraçado. Ele tirava o goleiro de um jeito. Aliás, o Neymar sempre foi um baita cobrador de pênaltis, né? Um cara que sempre foi especialista nessa coisa e é interessante. Porque acho que antes não tinham ótimos cobradores, óbvio, mas você não tinha essa especialização em pênaltis. Hoje os caras modernizaram muito a história do pênalti. Perceberam que de fato a bola parada é algo importante, com exceção às faltas, né? Que o nível caiu muito e acabaram aprimorando isso aí. Muito interessante. E aliás, o Rian, né? O Rian, jogador do Palmeiras. Bichinho. Ian, aliás. Bichinho inovou. Agora, o Roberto Pereira ia ser uma contratação interessante, viu, Soler? Eu acho que eu tava vendo até uns lances dele recentemente, ontem, no YouTube. É um cara que acho que ia ter um espaço importante, tem 32 anos, né? Então é um jogador que poderia ter um espaço importante nesse time do Palmeiras, ainda mais sem o Dudu, sem reforços. O Roberto Pereira pode ser um cara que pode ser utilizado em diversas posições, ele é bastante versátil, tem uma experiência muito grande com a força tática. Acho que ele ia se entender bem com o Abel Ferreira, então pode ser um reforço muito importante para esse time do Palmeiras. E aí o Palmeiras ainda tenta a contratação então
desse jogador. O contrato dele seria até 2025 se ele assinar com o Palmeiras, então um vínculo até 2025. E amanhã o Verdão coloca como o dia D para definir esta situação envolvendo o Roberto Pereira. E a gente já vai para nossa primeira pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, que hoje é curtinho. Hoje é só até às 7 horas da noite. Né? Exatamente. E deveria ter umas 3 horas de programa. Exato, Donos da Bola. Porque hoje tem conteúdo a dar com pau para inveja de Alexandre Pretzel. Na volta teremos então esse bate-papo com Lucas Herrero, Alexandre Galo. Estarei nessa também junto com meu parceiro Lucas Herrero. A gente já volta.